vice-presidente, está o presidente, está o diretor, ele vai seguir o caminho dele. Mas eu faço o quê então? Já estou botando os garotos para jogar, estou dando uma responsabilidade numa hora que eu não gosto. Agora chega uma hora que mais nem improvisar dá, né? Aí não dá, tentei de tudo. São 5, 6 jogadores. Os garotos que estão aí completaram hoje o banco. Aí daqui a pouco eu não posso usar o cara durante o jogo, vou começar a dar responsabilidade para um garoto de 20 anos para queimar o garoto. Já estou arriscando com o Zinho, que tem qualidade, é um futuro grande o garoto. Já estou botando ele, daqui a pouco não classifica, perde uns gols, aí começa a crucificar o garoto também. Não dá, gente, me desculpe, mas só tem opiniões que devem ser mudadas, ou menos, bem menos, entendeu? Bem menos. Não adianta tumultuar em nosso ambiente os cornetinhos lá do ar-condicionado, que não vão tumultuar. Nosso grupo está muito fechado com o nosso torcedor. Não é por causa disso, dessas vaias de cima do Thiago Santos, entendeu? Que vai mudar o nosso esquema, que vai mudar no dia a dia. Nosso dia a dia é maravilhoso. Todo jogador se sente muito feliz em chegar no trabalho. E isso que é fundamental. E hoje é o Thiago Santos, amanhã depois outro jogador, e nós vamos continuar abraçando isso. Entendeu? Quando terminar o campeonato, é outro departamento. Aí é com a diretoria. Bom, Renato, em cima dessas escolhas que tu tivesse que fazer então para hoje, até como uma espécie de preservação, né? Como tu disseste da conversa com o Thiago Santos, o escolhido acabou sendo o Tassiano para estar ali naquela função. E jogou muito. E jogou muito, e ele revelou no final do jogo ali, que teve uma conversa com você, e ele disse, olha, eu gosto, eu me sinto bem jogando ali. A gente já viu o Tassiano jogando em várias outras funções, mas como é que foi esse sistema de escolha do Tassiano para estar ali naquela função hoje? E, certo, dissesse, ele jogou muito, já teve aquela conversa com ele, já conseguiu entender exatamente o que foi o Tassiano no jogo, como você escolheu? Você falou bem, colocou bem. O Tassiano é um jogador que ele é volante. Ele gosta de jogar exatamente onde ele entrou hoje. Só que, por vários problemas que ele vem tendo nesse campeonato, ele é um jogador que joga em outras posições. Joga na lateral direito, joga aberto pelo lado direito. Ele é um jogador que gosta de jogar de volante e chega na área. Essa conversa tive com ele e com o Bitelo a semana toda. Falei, eu quero que vocês cheguem bastante na área do adversário, porque vocês têm essa qualidade, vocês gostam de fazer gols e vocês sabem fazer gols. Ele não só pelo gol que ele fez, mas ele jogou e jogou muito. É da posição, tanto é que eu acabei de explicar aqui para o teu colega, justamente a escolha do não pelo Thiago Santos. Tirei o Tassiano Botelli, tirei o Bitelo lá da frente, coloquei de volante, coloquei os dois volantes, que eu gosto muito dos dois jogadores. Mas, por termos vários jogadores da posição, infelizmente alguns machucados e alguns na seleção, eu optei por esses dois, porque nós tínhamos que atacar o adversário. São dois jogadores que se movimentam bastante e gostam de fazer os gols. Por isso que eu coloquei esses dois jogadores hoje como volante. E os dois foram muito bem. O Tassiano só saiu porque realmente chegou no final do jogo e não conseguia mais nem ficar em pé. Porque ele teve uma entrega muito grande. Ele defendeu, ele atacou, ele armou e ainda fez o gol. E um gol num momento muito importante pra gente. Entendeu? De cabeça, sendo volante. Então é um jogador que, desde lá de trás, eu sempre falava bem dele, pelas características. Sempre defendi o Tassiano também, justamente por isso, que ele é um baita de um jogador, pode ter certeza. Renato, parabéns pela vitória final, e realmente o Tassiano foi, por boa parte da imprensa, eleito o melhor jogador, e inclusive saiu aplaudido pela torcida, que há muito tempo isso não acontecia. Mas a minha pergunta não era por aí, é relacionado à surpresa que eu te perguntei na sexta-feira, e hoje entrou o Tassiano como primeiro, e tu colocou o Everton Galdino pela direita. A estratégia não do plano A do plano B, mas era exatamente tentar agredir com mais jogadores, ou era realmente trabalhar com os volantes para chegar na área? E a segunda, sobre o Adriel, só relacionado pelo goleiro, que a gente já sabe que está aí e agora pegou 2 pênaltis. Obrigado. Não, é porque nós tínhamos que mudar um pouco o nosso esquema, devido os jogadores estarem na seleção, devido os jogadores que estão no departamento médico, devido trazer o Bitelo para trás, abrir uma vaga ali na frente. Por isso que eu tentei com o Everton, entendeu? Eu tinha que mudar, eu tinha que fazer alguma coisa durante a semana, tentei um esquema. Criamos, se nós tivéssemos feito os gols, as oportunidades que nós tivemos no início, o jogo seria diferente. Nós não fizemos o gol, infelizmente depois nós tomamos. Depois eu tirei o Everton, até porque ele não estava tão bem no jogo. Mas o importante é que os jogadores que entraram bem, entendeu? Por isso que eu, sem dúvida alguma, coloquei e comecei com o Bitelo e o Tassiano ali, justamente por isso, porque nós tínhamos que agredir bastante o adversário
e com 2 jogadores abertos, tanto o Everton quanto o Ferreirinha, nós tínhamos essa liberdade dos nossos 2 volantes chegarem na área do adversário, e foi o que aconteceu. Quanto ao Adriel, eu vi, nós temos goleiros jovens, temos o Chapecó, temos o Adriel, temos o Breno, são jogadores jovens, jogadores goleiros de um futuro muito grande aqui no Grêmio, e eu dei oportunidades para todo mundo. Fui dando, como dei para os jogadores de linha. Eu falei, aproveite as oportunidades. O Breno estava bem, o Adriel foi bem também. O Adriel ele tem essa vantagem sobre o Breno, porque o Breno é um baita do goleiro também, como o Chapecó. Só que o Adriel leva vantagem sobre eles, porque o Adriel sabe jogar com os pés. Entendeu? Tanto com a esquerda como a direita. E principalmente nesses campos do interior que a gente joga, é uma vantagem muito grande você ter o goleiro. Ele é do nível dos outros goleiros, só que ele tem essa qualidade a mais, que é importante para o goleiro. Renato, esse meio campo que tu montou hoje iniciou, né, com a situação de tu ter ali tanto o Bitelo quanto o Tassiano, mostra que tu mais do que nunca quer jogar no meio campo, né? A gente sabe que o Thiago Santos estava marcado, a gente sabe disso, tu mesmo disse, mas tu iniciou o jogo com um meio campo muito mais parecido com todos aqueles meio campos que tu vem trazendo desde o início do ano, o PP e o próprio Carbajo, né? E também o Franco Cristaldo. Tu acha que passa por isso a tua ideia de jogo para o restante do ano como um todo? Tu não abrir mão de ter a bola e ter sempre esses jogadores que sabem sair de trás com a bola dominada? Em primeiro lugar, Gabriel, eu queria me dar os meus pêsames para você, que soube que sua mãe faleceu 2 dias atrás. Força, tudo de bom, tá? Tem meu abraço aqui de coração. Tá? E eu gosto da bola, eu gosto que o meu time tenha a bola. Não adianta você ter, às vezes, o jogador que gosta de 1 para 1 e ele não está bem, ele não está conseguindo fazer jogadas. Entendeu? Então o importante é você, hoje em dia, o sistema de jogo que eu coloco na equipe do Grêmio, quanto mais a gente vai com a bola, menos a gente vai correr atrás do adversário e a gente vai cansar o adversário correndo atrás da gente. Então, muitas vezes não adianta você querer ter um esquema se você não tem aquele jogador de qualidade. E esses meus jogadores, eles gostam da bola, gostam de jogar, gostam da movimentação. Por isso que eu treinei, nós acertamos esse esquema de jogo que vem dando certo. Vem dando certo. Então, o que está certo a gente já não muda, só mudamos, infelizmente, porque nós tivemos esses jogadores que foram para a seleção e, infelizmente, esses jogadores que tiveram lesões. Renato, aqui, boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória. Queria até pegar o gancho da pergunta para o Pfeiffer em relação ao Tassiano e te informar que enquanto tu estavas falando aqui, o Tassiano se ajoelhou no gramado, né, muito feliz, fez uma promessa, de repente ali se emocionou agora no gramado da Arena. É um jogador que inclusive foi muito vaiado já, inclusive aqui na Arena do Grêmio, o torcedor já pegou no pé dele e hoje ele teve uma redenção, foi bastante aplaudido. E na sexta-feira, quando foi perguntado em relação a um interesse do Bahia, tu até reclamou, os empresários vêm no meio da competição, no meio de uma semifinal, em cima do jogador. Hoje, a partida de hoje pode ter determinado que o Tassiano fique até o final da temporada? Olha, esse claro que a opinião do treinador tem o peso, mas eu converso bastante sempre com o Paulo, com o Antônio e com o nosso presidente Guilherme. A gente troca bastante ideias. Então, o que me aborrece é sempre nas horas H, como eu falei para vocês ontem na entrevista, é sempre interesse desse ou daquele jogador que atrapalha o ambiente e joga o jogador contra o torcedor. Porque o jogador vai mal, o empresário tem que ter essa noção que ele não tem. O jogador vai mal, aí a torcida começa a pegar no pé dele, então vai embora, já está com a cabeça em outro clube, entendeu? Essas coisas, e depois acaba não saindo e fica marcado pela torcida. Então, esses empresários, eles têm que parar de falar besteira também. Alguns, não são todos. Então, ao invés de querer promover o jogador dele, promover entre aspas, ele acaba atrapalhando o jogador e o clube. Justamente por isso. Então, isso a gente tem. O clube não pode escrever mais ninguém nesse campeonato estadual. Então, nós temos no nosso grupo, nós vamos com esse grupo até o final. Se tiver que ser feito alguma coisa depois, vai com a diretoria. Aí a gente senta, a gente conversa com o jogador e a gente vê. A minha opinião, eu já dei, é um baita de um jogador. Se alguém quer tirar ele do Grêmio, bom, aí é com a diretoria. Pague a multa, enfim, é isso que decide, né? Mas o importante agora é que o jogador, eu falei muito com ele durante a semana sobre isso. O Bahia está ali, está saindo as informações, eu não estou gostando nada do que está saindo.
presta atenção. Ele falou, Renato, eu estou com a cabeça aqui, eu quero jogar, se você me botar para jogar, eu sei que eu vou jogar bem. Ele fez tudo isso que nós conversamos durante a semana e provou, não basta por causa do jogo de hoje, não. É um jogador que joga em várias posições, e todas as posições que eu coloquei, o Tassiano foi bem. Renato, os campeonatos estaduais, eles colocam os clubes grandes numa situação desconfortável muitas vezes, que é sempre dar a chance para o adversário ser o azarão. Se ele conseguir fazer qualquer coisa contra um time grande, tá feito. Não tem essa cobrança que a gente tem contigo, que vai ter eventualmente com outros clubes grandes que não alcançam a final. Mas ninguém chega a uma final por acaso. Então eu queria saber de ti. Ter passado pelas dificuldades que apresentaram o Gauchão, aquela primeira fase, muito bom futebol, dificuldade nesse primeiro mata contra o Ipiranga, e hoje, sem 7 titulares, né, com a lesão do Ferreira durante o jogo. O que isso diz sobre o grupo do Grêmio? O que tu pode projetar para agora que vão começar os confrontos mais difíceis do clube na temporada? Vamos começar os confrontos mais difíceis para o Grêmio, mas eles também têm que passar pelo Grêmio. Eles também vão sentir a força do Grêmio. Eu estou muito satisfeito com o meu grupo vai muito bem, obrigado. Hoje em dia, os clubes do Brasil estão jogando seus campeonatos estaduais, alguns a Copa do Brasil, que é o caso do Grêmio também, e não vejo nenhum clube no Brasil se destacando, se distanciando dos demais. Então o futebol está muito parelho. Por que eu não vou ficar satisfeito com o meu time? O meu time vem jogando bonito, e vem jogando e vem criando muitas situações de gols. Muitas situações de gols. Então é uma prova que o Grêmio joga para dentro, que o Grêmio joga sempre para vencer. Agora, você vai falar as dificuldades que nós vamos encontrar no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, são as dificuldades dos outros clubes também. Não é só o Grêmio. Quando se enfrenta o grande contra o grande, meu amigo, é briga de cachorro grande. Então o Grêmio é grande também, é tão grande quanto os demais adversários. Se o Grêmio vai sofrer, os adversários também vão sofrer. Só que nós temos o nosso estádio aqui, que a torcida tem apoiado bastante, tem enchido praticamente a arena, e sempre aqui dentro do nosso estádio pode ter certeza que vai ser o Caldeirão, com respeito a qualquer outra equipe. Valeu? Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. O Paulo agora tem de vocês aqui também na sala.